O Havaí é um dos estados mais interessantes e conhecidos dos Estados Unidos. É um estado americano que não está localizado na América do Norte e também o único inteiramente situado nos trópicos. Milhões de pessoas visitam essas ilhas todos os anos, sendo um destino de lista de desejos e um dos locais mais populares para as luas de mel dos recém-casados na América do Norte. Mas as Ilhas Havaianas têm um padrão populacional curioso. Por que os Estados Unidos deixaram o Havaí 91% vazio? Essa é a Ilha Grande, representa 63% da área total do arquipélago. E até parece lógico imaginar que a maioria da população estaria ali. No entanto, a maioria das pessoas vivem na terceira ilha, Oahu. De acordo com o censo de 2020, a população total do Havaí era de cerca de 1,44 milhão de residentes. Surpreendentemente, 70% dessa população está concentrada em Oahu, que representa apenas 9% da área total do Havaí. Isso significa que Oahu tem mais de 1 milhão de habitantes, enquanto nenhuma outra ilha chega nem perto desse número. A Ilha Grande, por exemplo, tem cerca de 200 mil pessoas, apesar de ser quase 7 vezes maior do que Oahu. Ela se tornou um local rural, com a densidade populacional baixa. Por outro lado, a densidade populacional de Oahu é 34 vezes maior do que a Ilha Grande, e esse território é comparável a Taiwan, o nono país mais densamente povoado do mundo. As outras ilhas têm populações ainda menores. Maui, a segunda maior ilha, tem cerca de 164 mil habitantes. Kauai tem apenas 73 mil. E as ilhas menores, como Molokai e Lanai, têm populações ínfimas, de 7 mil e 3 mil pessoas, respectivamente. Assim, a concentração populacional em Oahu é um dos aspectos mais notáveis na demografia do Havaí. Oahu se tornou o principal núcleo populacional das Ilhas Havaianas, onde 70% da população do estado vive. Essa concentração populacional é um fenômeno recente. Historicamente, a Ilha Grande foi o principal centro populacional do arquipélago. Para entender como chegamos a essa situação, é importante conhecer a história geológica das Ilhas Havaianas. E elas são relativamente jovens, formadas há cerca de 85 milhões de anos por uma erupção vulcânica que emergiu do manto terrestre, atravessou a crosta e chegou ao fundo do Oceano Pacífico. Esse processo vulcânico, que ainda está em andamento, fez com que o magma subisse, se resfriasse e se transformasse em rocha, formando vulcões. A placa tectônica do Pacífico movia-se constantemente para noroeste, e a velocidade era de aproximadamente 8 centímetros por ano. Isso resultou na criação contínua de vulcões, que ao serem arrastados para noroeste, deixaram de ser ativos e começaram a eclodir e afundar de volta no oceano. Essa longa história geológica foi estudada por topógrafos em scanners do fundo do Oceano Pacífico, que mostram uma trilha de montanhas subaquáticas criadas ao longo dos últimos 85 milhões de anos, estendendo-se quase até a Rússia. As ilhas mais antigas, como Niihau, Kauai e Oahu, são as que mais se afastaram do ponto quente natural, localizado ao redor da moderna Ilha Grande. As ilhas mais jovens são Maui, Molokai, Lanai e Kahoolaui. Elas têm cerca de 1,2 milhão de anos e eram partes de uma única ilha que posteriormente se fragmentou. A atual Ilha Grande do Havaí é a mais jovem de todas as ilhas desse arquipélago, tendo emergido acima da superfície oceânica há cerca de 600 mil anos, sendo, portanto, a mais ativa geologicamente. Essa atividade vulcânica contínua mantém a Ilha Grande em crescimento, enquanto as outras ilhas, agora distantes do ponto quente, continuam a se desgastar e a se fragmentar. Essa história geológica explica a distribuição populacional e as características geográficas únicas das Ilhas Havaianas de hoje. Nos próximos 100 mil anos, uma nova ilha surgirá, a cerca de 35 quilômetros a sudeste, continuando o ciclo de nascimento, vida e morte das Ilhas Havaianas por milhões de anos. Devido à formação peculiar e à localização remota no vasto Oceano Pacífico, as Ilhas Havaianas
permaneceram por muito tempo desconhecidas e intocadas pela humanidade. Não se sabe exatamente quando essas ilhas foram descobertas, mas evidências arqueológicas sugerem que os polinésios, durante suas grandes explorações pelo Pacífico, provavelmente descobriram essas ilhas por volta de 900 depois de Cristo. Até então, acontecimentos como a queda do Império Romano, o nascimento do cristianismo, a coroação de Carlos Magno e até a era dos vikings já havia acontecido, enquanto o Havaí permanecia intocado. Antes do ano 900, o Havaí não tinha nenhuma população humana, enquanto a população mundial já era estimada em 50 milhões de pessoas, com algumas cidades já atingindo o número de 1 milhão de habitantes. Após a descoberta, a população dessas ilhas cresceu gradualmente, chegando a 300 mil no seu auge. E houveram, pela história, contatos esporádicos entre o povo havaiano nativo e o mundo exterior. Um contato verdadeiramente duradouro só foi estabelecido em 1778, durante a Revolução Americana, quando o navegador britânico Capitão Cook encontrou as ilhas e divulgou sua existência para o mundo. A partir da descoberta, essas ilhas passaram por transformações rápidas e significativas. Na época, a população havaiana era estimada em 300 mil, distribuídas por todas as ilhas. Antes da chegada dos europeus, as ilhas nunca tinham sido unificadas sob uma única autoridade. Cada uma era governada por diferentes chefes e facções, funcionando como pequenos reinos independentes. Mas isso mudou rapidamente com a chegada do Capitão Cook. Em 1780, apenas 2 anos depois, o chefe da Ilha Grande, Kamehameha, começou a adquirir armas avançadas do Ocidente, como canhões e mosquetes dos britânicos. Armado com essas novas tecnologias e auxiliado por conselheiros militares, Kamehameha conseguiu unificar toda a Ilha Grande sobre o seu domínio e lançou uma campanha militar para conquistar todas as ilhas do arquipélago. Em 1795, ele já havia conquistado Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai e Oahu, unificando todos esses territórios como um só. Foi então que ele proclamou o novo Reino do Havaí, dando o nome da sua ilha natal para todo o arquipélago. Em 1810, os chefes de Kauai e Niihau juraram lealdade a Kamehameha, unindo suas ilhas ao novo reino. Pela primeira vez na história, todo o arquipélago havaiano estava unificado sob uma única autoridade política, o Reino do Havaí, governado pelo rei Kamehameha o Grande. No entanto, quase imediatamente após a unificação, o reino enfrentou 3 problemas. O primeiro foi a rápida diminuição da população, que foi causada por diversos fatores. A guerra constante durante as batalhas de unificação resultou em muitas baixas, mas o maior problema foi a introdução de doenças estrangeiras, como a varíola, a gripe, a febre amarela e o sarampo, e até mesmo a temida peste bubônica, às quais os nativos não tinham nenhuma imunidade. Essas doenças devastaram a população havaiana, de forma semelhante ao que aconteceu nos povos indígenas das Américas após o contato inicial com os europeus. Outros fatores agravantes incluíram a introdução do álcool, o qual os nativos nunca haviam experimentado, e a nova possibilidade dos nativos morarem fora das ilhas. Após a chegada do Capitão Cook em 1778 até 1853, a população havaiana havia caído para apenas 71 mil habitantes. Uma redução que podemos chamar de apocalíptica. Essa redução populacional resultou na diminuição da força de trabalho, dificultando e muito o desenvolvimento econômico do Havaí, que já enfrentava grandes desafios por conta da sua localização geográfica isolada. Essa posição no mapa faz o Havaí ter altos custos de exportação, e algumas potências estavam de olho no Havaí, pois ele era um ponto no centro do Oceano Pacífico e poderia ser útil para alguma dessas potências, como a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Eles poderiam tentar dominar a região e usar como pontos estratégicos. Essas potências desejavam controlar o Havaí devido à sua importância como ponto de reabastecimento para navios e por estar no meio do caminho entre as Américas e a Ásia Oriental. Os primeiros governantes havaianos estavam cientes da desvantagem geopolítica das ilhas. Em uma estratégia econômica, decidiram convidar os ocidentais para as ilhas. Assim, muitas pessoas chegaram até o Havaí. Comerciantes, empresários e missionários.
Os missionários chegaram ao Havaí para converter os nativos em cristãos, enquanto os comerciantes e empresários vieram para fazer negócios. Muitos desses empreendedores ocidentais perceberam que o clima tropical do Havaí era ideal para o cultivo de açúcar. Então, foram estabelecidas grandes plantações de cana em todas as ilhas, e alguns desses empresários se tornaram os maiores proprietários de terra de todo o Havaí. Essa abertura para o Ocidente trouxe um novo dinamismo econômico para o Havaí, mas também aumentou a influência estrangeira nas ilhas, marcando o início de uma nova era de transformações econômicas e sociais para todo o arquipélago. Em 1864, Elizabeth Sinclair comprou a ilha de Nihal por $10.000 e desde então ela também se juntou ao arquipélago. E todos esses campos de produção de açúcar precisavam de mão de obra. Logo, 52% da população eram trabalhadores temporários japoneses e chineses. Muitos acabaram permanecendo no Havaí e contribuindo muito para a formação do povo havaiano como é hoje. Enquanto os proprietários das plantações resolviam o problema de escassez de mão de obra, um outro problema que parecia insolucionável permanecia: a distância. O Havaí está a milhares de quilômetros do continente americano, o que torna a exportação caríssima. Quando o tratado entre o Havaí e os Estados Unidos estava prestes a ser renovado, o governo americano foi incisivo que o Havaí deveria ceder o Pearl Harbor. O famoso Pearl Harbor, localizado na ilha de Oahu, era considerado um dos portos naturais mais estrategicamente valiosos do mundo. Com águas profundas e bem protegidas, ele era perfeito para acomodar navios de guerra e submarinos. Além disso, sua localização central no Pacífico Norte o tornava essencial para controlar as rotas marítimas entre a América do Norte e a Ásia. O controle do Pearl Harbor significava que uma nação poderia dominar as rotas de comércio e viagens do Pacífico, e os Estados Unidos queriam garantir essa posição estratégica. Mas o governo havaiano resistiu em ceder o Pearl Harbor inicialmente. Em 1875, o Tratado de Reciprocidade foi assinado sem que o Havaí precisasse ceder as terras, o que levou a um verdadeiro boom econômico de açúcar nas ilhas. As exportações aumentaram 13 vezes, e até 1890, as exportações aumentaram 722%. Mas o tratado chegou ao seu fim na década de 1880, e a pressão que o Havaí cedesse o Pearl Harbor aumentou. O crescente envolvimento e a influência dos Estados Unidos nas plantações de açúcar, bem como a necessidade contínua de mão de obra asiática, intensificaram as tensões políticas no Havaí. O governo dos Estados Unidos estava cada vez mais preocupado com a proximidade do Havaí com o Japão. A partir de 1887, o Havaí entrou em uma nova fase da sua história. Sob pressão econômica dos Estados Unidos, o governo havaiano entregou o Pearl Harbor aos americanos. Esse acordo marcou o início de uma nova era. Nessa época, as ilhas havaianas eram mais de 60% povoadas com asiáticos, e a classe proprietária de terras no Havaí organizou um golpe de Estado em 1887. Esse golpe forçou o rei a adotar uma nova constituição, que reduziu os seus próprios poderes, retirou direitos do povo e introduziu um requisito de ser proprietário de terras para votar, o que imediatamente desqualificou muitos dos povos havaianos. Quando o rei morreu em 1891, a sua irmã Liliuokalani assumiu o trono. Ela deixou claro que pretendia reverter as mudanças e desejava restaurar os poderes da monarquia e o direito de voto do povo, principalmente os nativos que não tinham terras. Em resposta, os donos das terras organizaram outro golpe em 1893, com a assistência direta das milícias armadas ocidentais. Durante o golpe, centenas de fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcaram em Oahu, intimidando a rainha e os seus guardas reais para evitar uma resistência. A rainha foi presa, e centenas de outros havaianos nativos também. Muitos deles foram condenados à morte por traição. A monarquia foi abolida e a República Havaiana surgiu. Após a proclamação da República, os Estados Unidos passariam a servir diretamente aos interesses americanos.
Essa situação durou até 1897, quando William McKinley foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, estourou uma guerra hispano-americana. Durante essa guerra, os Estados Unidos derrotaram a Espanha, adquirindo novos impérios no Caribe e no Pacífico. Foi assim que eles adquiriram Porto Rico, a Baía de Guantánamo em Cuba e Guam, além das Filipinas, que só se tornaram independentes em 1946. Em 1898, os Estados Unidos possuíam um grande império no Pacífico Ocidental. Para garantir o controle dos seus novos territórios, os Estados Unidos precisavam de Pearl Harbor. Era o único porto adequado militarmente para isso e estrategicamente posicionado. Além disso, haviam crescentes preocupações em Washington sobre a ameaça potencial do Japão, que havia acabado de conquistar a Coreia e Taiwan. E em 1893, os japoneses enviaram navios de guerra para o Havaí para protegerem os seus cidadãos nativos. Isso porque estava acontecendo um conflito na região. O então presidente William viu a anexação do Havaí como uma necessidade. Além de garantir o domínio americano no Pacífico, ele teria finalmente Pearl Harbor. Nesse ponto, toda a população do Havaí era asiática e os Estados Unidos estavam apavorados com a sua intimidade com o Japão. Se Pearl Harbor e o Havaí se tornassem japoneses nessa época, isso garantiria a supremacia japonesa no Pacífico e restringiria severamente a capacidade dos Estados Unidos em alcançar suprimentos e até os seus novos territórios recém-adquiridos. A anexação foi considerada irregular, pois ela nunca teve o consentimento do povo nativo do Havaí. A situação continuou irregular e fonte de muitas discussões e debates até 1959, quando o Havaí se tornou um estado dos Estados Unidos. As Nações Unidas incluíram o Havaí em sua lista de territórios não autônomos, elegíveis para a descolonização. O pedido de desculpas americano um século depois foi em grande parte apenas por palavras e não envolveu realmente nenhuma ação por parte dos americanos. No entanto, a incorporação do Havaí aos Estados Unidos continuou quase imediatamente após a anexação. Sanford B. Dole foi nomeado o primeiro governador do Havaí, e então várias empresas começaram a nascer e a prosperidade surgiu no Havaí. Com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Japão, especialmente durante a expansão agressiva do Império Japonês, os Ewa se preocupavam cada vez mais com o conflito. Em 1940, eles transferiram uma frota de navios para Pearl Harbor para dar uma rápida resposta a possíveis ameaças japonesas. E em 7 de dezembro de 1941, os japoneses lançaram um massivo ataque sobre Pearl Harbor. Mais de 2.400 americanos perderam as suas vidas e desencadearam a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial. Durante a guerra, o Havaí se tornou uma base militar estratégica. Algumas ilhas inteiras foram transformadas em campos de treinamento militar e ficaram inabitáveis até os anos 90. Após a guerra, o Havaí permaneceu crucial para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, especialmente em conflitos contra a China. Pearl Harbor continua sendo uma base militar essencial e uma das maiores do mundo. Hoje, o turismo se tornou o principal pilar econômico do Havaí, impulsionando o desenvolvimento econômico do país. A realidade para os nativos do Havaí hoje são de altos custos de vida e de habitação, levando muitos nativos a deixarem a ilha em busca de uma vida mais acessível. Atualmente, o Havaí enfrenta desafios relacionados à sustentabilidade econômica, já que o turismo, apesar de ser um ponto positivo, trouxe uma alta nos preços de moradia e custo de vida. A cultura havaiana hoje é uma fusão das influências asiáticas, europeias e americanas. E a culinária se tornou famosa no mundo todo pela sua diversidade. Além dos altos custos com imóveis, aluguéis, carros e alimentos básicos, o Havaí também conta com alguns dos preços mais altos de todos os Estados Unidos, sendo um dos estados mais caros para se viver. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal Econosimples. Agora eu vou te apresentar a revolução dos pagamentos. Essa é a nova Point Smart 2. Ganhe um cupom de 69% com o canal Econosimples. Aponte sua câmera para o QR Code, impulsione suas vendas e simplifique suas transações. Essa é a melhor máquina de pagamentos. Frete grátis para todo o Brasil. Aceitação total de cartões, pagamentos por aproximação, QR Code e Pix. Não importa como seu cliente prefere pagar.
Essa máquina está pronta para receber. E o melhor de tudo, taxa zero em pagamento Pix. Os comprovantes impressos não têm custos e a reposição de bobina é grátis. Com uma bateria que dura 3 dias, você pode contar com a nova Point Smart 2 para acompanhar o ritmo do seu negócio sem interrupções. Diga adeus às altas taxas de transação. Com uma taxa de débito de 1,99 e uma de crédito de 4,98, você mantém mais lucro a cada venda. Mas atenção! Essa oferta imperdível de 69% de desconto reduz o preço de R$ 840,80 para apenas R$ 259,90 e é por tempo limitado. Não deixe para depois, garanta já o sucesso do seu negócio. Para garantir seu desconto exclusivo e receber um cupom EconoSimples, compre agora mesmo através do nosso link abaixo ou escaneando o QR Code exibido no seu vídeo. Não perca a oportunidade de revolucionar seus pagamentos e impulsionar suas vendas com a nova Point Smart 2. Atenciosamente, equipe EconoSimples.